Fala galera, tudo bom? Hoje, no vídeo de hoje, na verdade a gente vai ter vídeos desse tipo, que vai ser a palestra completa, falando sobre o assunto de branding em cada detalhe, e vai ter alguns vídeos que a gente vai falar sobre alguns pontos específicos para a gente poder contribuir para a sua gestão, para que você possa dar uma olhada, para você saber para onde eu vou, para onde eu vou começar a construir, até para você dar um direcionamento para o seu cliente, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre branding. Bem, o que é o branding? O branding, na verdade, ele é um modelo de gestão que ele é baseado em como eu vou dar prioridade na comunicação da minha empresa para uma lembrança e construção da marca, tá? Tem muitas definições, mas para a gente resumir hoje, para todo mundo estar na mesma página, o branding é uma ação, tá? É você marcar ou você gerir uma marca, você fazer um planejamento de marca, não somente de como você vai construir a parte visual, mas ela vai desde a parte visual, na parte da comunicação, na parte de você fazer a ponte para a parte externa. Então, muitas empresas de branding elas se limitam em construir como a empresa depois vai se virar para comunicar, mas eles vão fazer a parte visual, a parte de construção de identidade visual, de como o logotipo vai ser, de como vão ser as cores, de como vai ser a aplicação na parte física. Mas, se a gente está falando de modelo de gestão de branding, você imagina como um modelo de marketing, por exemplo, como você gera a empresa com marketing através de dados, só que em vez de você gerir através de dados, você vai gerir através de como eu vou impactar com a minha marca um determinado tipo de segmento, público, pessoas, sociedade, etc. Não significa que o marketing não faça isso, o marketing faz isso, mas ele faz através de quê? De gerenciamento de dados, de mercado, de vendas e etc., para poder trazer essas informações para ter essas ações mais de forma prática. Já a parte do branding, gente, lógico, tem many definições, estou sendo aqui muito simplista da coisa para poder dar tempo para a gente poder falar de tudo, porque o foco aqui, na verdade, é a gente falar da prática do branding, tá? Então, já o branding é o contrário. Cara, qual vai ser a ação? Estou falando da parte prática, tá? Não estou falando da parte da construção. A parte da construção já foi, imagina que já fez toda a parte de construção, enfim. E aí a gente está falando mais da parte de gerenciamento da marca. Para onde que eu vou comunicar, como eu vou comunicar, qual é a forma com que eu vou comunicar, qual é o foco na hora de fazer o planejamento de comunicação, qual é a ação que eu vou fazer especificamente de publicidade, digital, de ação de merchandising, quais são as ações focadas na marca. Enquanto um foca em atender a um mercado, o marketing ele é o processo de administração que ele está focado em atender ao mercado, tá? O mercado que pode ser focado no consumidor, pode ser focado no produto, pode ser focado em N coisas, mas é atendimento de análise de dados para o mercado. Quando a gente está falando de a gestão de branding, a gente está falando de essa mesma gestão, só que em vez de focado em atender ao mercado, é em como essa marca vai impactar o mundo, tá? Em como essa marca vai impactar os meus consumidores. Qual vai ser o tipo de ação? E aí pode-se trabalhar os dois juntos, pode-se trabalhar os dois juntos com o mesmo profissional, eu acho que fica um pouco complicado. Porque como é que vai dar foco em uma coisa e dar foco em outra, tá? Como vai fazer isso se for um profissional muito incrivelmente apaixonado pelas duas áreas e que tenha talvez um bom time de júniors ou então de sei lá, estagiários, enfim, uma equipe onde ele possa planejar isso, essa galera for na parte de execução, é possível. Não é fácil, não é simples, eu acho até incomum, mas é possível, tá? Mas agora, quando você está falando de gestão de marca, é interessante você ter uma pessoa focada, ou um time focado no marketing e outro time focado no branding. Então, tipo, são formas de gestão até diferentes, talvez antagônicas, mas são maneiras distintas de você gerir uma marca. Então, posso trabalhar de duas formas distintas? Pode, nosso cérebro trabalha assim. Então, não é a coisa mais absurda do mundo de se falar, mas é possível, tá? Então, é isso, tá? É basicamente isso. Depois dá uma pausa, dá uma lida aqui que você vai gostar. Talvez a gente possa postar isso também no nosso blog. Bem, o diagnóstico de branding é justamente a parte em que talvez seja a parte mais inicial. A gente faz isso também no diagnóstico de redes sociais e tal.
De fato, o que eu e a minha empresa fazemos é justamente construir isso dentro da parte daquilo que a gente está executando. Se a empresa não tem nada, eu não vou cobrar branding separado, eu vou cobrar o diagnóstico da marca, as soluções, as pesquisas, mostrar como está o cenário do mercado e algumas coisas, e vou incluir isso. Na verdade vai estar tudo junto. Mas de fato, quando você está construindo alguma coisa, por exemplo, se eu estou fazendo um produto específico, uma embalagem, design de embalagem, vou trabalhar branding? Vou. Mas eu vou trabalhar branding focado naquela embalagem, não na marca em geral. Se estou fazendo, por exemplo, de redes sociais, estou fazendo focado naquela rede social de acordo com aquilo que traga a leitura da marca. Se a marca já tiver uma identidade visual, já tiver um branding trabalhado, beleza, não tem problema. Mas esse aqui eu estou falando especificamente só sobre, de maneira geral, marca, não especificamente sobre um produto ou um canal, estou falando da marca. Isso aqui é um trabalho muito maior. Tá? Dá um trabalho maior porque a pesquisa é maior e pesquisar a aplicação disso em relação a vários frames de touch points, de pontos de contato com os usuários e consumidores, é uma pesquisa, é um trabalho muito maior. Até porque a abrangência de concorrentes, das aplicações dos concorrentes também, é um trabalho muito maior de construção. A experiência ajuda? Ajuda. Mas a experiência só vai trazer diretrizes passadas, mas não um novo da personalidade da marca, da onde eu estou trabalhando, do que eu estou fazendo. É uma coisa completamente diferente. Mas vamos lá. A identidade de marca, ela não está limitada à identidade visual. Tá? Eu estava até conversando com uma pessoa ontem, a gente estava falando na reunião que a gente teve, a gente estava falando com a responsabilidade de trabalhar o branding de uma marca, é justamente pensar em todos os pontos mais primordiais da marca. Por exemplo, se a marca tiver uma loja, essa loja, como é que é a sensação de entrar na loja? Qual a diferença entre entrar com um tapete e entrar sem um tapete? Qual a diferença se a marca tiver um perfume próprio ou não? Tiver um sino na porta ou tiver um som ambiente que toque de vez em quando entre uma música e outra que tem ambiente? Precisa ter música? Qual o tipo de música? É uma música royalty free, uma música de algum tipo de artista, de algum tipo de segmento diferente? Qual a experiência? Então, na verdade, o que, ao contrário do que se pensaria, o branding estaria limitado somente à parte de visual, design? Não. É toda a parte de comunicação de marca seria importante. Então, desde o Plim Plim da Globo até o perfume de uma loja específica. Tá? A experiência do solo, do piso, do carpete. Então, pensar nisso tem a ver com UX? Tem. Ter uma pessoa de UX dentro da equipe de branding é extremamente importante, pelo menos na minha opinião. Então é por isso que tem treinamento dentro da minha equipe para poder trabalhar UX. Mas eu preciso de alguém especificamente para UX, mas branding não é UX. O UX ele é uma metodologia dentro de design para poder entender como captar essas perguntas. Mas responder ao processo de uma maneira mais ampla, de ter um input não depois da experiência do usuário, mas como eu vou projetar uma nova experiência para ele, é uma questão totalmente diferente. Uma coisa é a pesquisa de pegar o input do usuário, tá? Ou depois do material pronto, ou então durante o processo de construção. Outra coisa é você trazer um input diferente de uma pesquisa de funcionamento, por exemplo, cerebral, ou de um funcionamento de um produto determinado, ou de uma ideia que a gente está projetando no futuro, em que a gente experimenta isso dentro dele. Aí vai ter que ter a ideia dessa projeção de marca dentro de um diálogo de marca para dentro da realidade do consumidor e testar com o UX o quanto essa aplicação vai ser efetivamente usual ou não, ou percebida ou não. Então, são duas coisas que podem caminhar juntos. São juntas? Não necessariamente, mas elas podem sim caminhar em consonância. Acho que existe essa palavra, né? Dissonância, consonância, enfim, inconformidade, acho que é a melhor palavra, tá bom? Então, a estratégia de como vai se comunicar essa marca é uma parte muito importante, porque para onde a gente vai? O que os concorrentes estão fazendo? Depois do diagnóstico, mas qual vai ser a forma com que a gente vai, de forma mais efetiva, gerir essa marca? Quais são os melhores canais? Será que ela faz sentido estar no online? Será que ela faz sentido estar só no offline? Será que ela faz sentido estar nos dois? Qual o percentual que eu vou investir nos dois? De um anúncio, eu tenho que apresentar ele para um não consumidor em quantos porcentos do meu budget? E para o não consumidor? Então, qual o percentual desse volume de dinheiro eu vou colocar em teste de uma coisa que eu não tenho certeza se vai funcionar? Para onde que eu vou comunicar? Quais são os meus principais consumidores, tá? Então, N perguntas que a gente precisa fazer naquela etapa. Nessa parte aqui da identidade de marca é justamente na consolidação
de para onde essa marca vai. E aí a gente talvez a pessoa pense assim, a gente está falando de cores, a gente está falando de visual, a gente está falando de plano de fundo de um PPT. Não necessariamente. A gente está falando de quem é essa pessoa da marca, quem é esses 4 principais proto-personas da construção disso, como eu vou construir isso e como todo mundo vai se comunicar, desde o porteiro até o diretor. Porque as nossas vivências são diferentes. Então, se as nossas vivências são diferentes, a nossa interpretação de quem é o consumidor, de quem é a marca, também vai ser diferente, dependendo do nosso background. Então, como a gente vai alinhar isso? Colocando todo mundo na mesma página. E tanto na mesma página literal, quanto na mesma página quando a gente está falando de construção. Bem, imagem de marca. Aqui, talvez uma concretização. A gente está funilando todo esse processo de construção, tá? A gente tem desde lá de cima, da parte de como vai ser o pensamento geral da marca, até o detalhamento de como é que vai ser o projeto de comunicação, a voz, o tom de voz, para onde a gente vai, o que dá mais fit com o consumidor, e aqui a concretização. Tá? Na verdade, a ponto físico, digamos assim, a gente estava falando aqui até então, meus comportamentos, meus hábitos, meu cheiro, minha maneira de falar, como eu chego e dou bom dia para as pessoas, ou para quem que eu não dou bom dia, ou para onde que eu vou, quais são os meus hábitos, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de ver, quais são as cores que eu mais gosto de vestir, quais são as cores que eu mais gosto no meu ambiente, como eu vou construir isso tudo. Aí agora você está olhando para mim. Como é que eu escovo o dente? Tá? Qual é a cor do meu aparelho dentário? Qual é a cor de roupa? Quais são as pulseiras que eu tenho que usar, que fazem mais parte da minha personalidade? Como é que eu penteio o cabelo, tá? Para deixar ele de uma forma com que ele se caracterize como sendo da minha personalidade, que sem desse jeito não vai ser eu. Como é que é o óculos que eu uso? Então, essa parte mais de você já encontrou as perguntas corretas e mais ou menos saber a resposta, agora você vai de frente para o espelho, para a escova de dentes, ou para comprar um acessório, ou fazer um exame de vista e tal, para poder construir e colocar isso mais concretamente. Então, tudo isso aqui que você está vendo aqui, na verdade, vocês acham que eu nasci de óculos, que eu nasci com essa camiseta preta, com essas pulseiras, ou com cabelo desse jeito? Não, tem todo um processo. Então, esse processo mais concreto dessa vivência é a imagem da marca. Opa, o que eu aqui? Está descarregando. Então, é isso. E como é que a gente constrói isso? Tá? Emotional Design and Growth. Essa é a técnica que nós usamos. Todo mundo usa isso? Não. Essa aqui é a metodologia que eu criei. Tá? De testes, de planejamento dentro da ciência de comportamento do ser humano, da química do cérebro humano, ou o comportamento mais primordial, emocional do ser humano. Nada a ver com as experiências dele com o decorrer do tempo, não. Ele tem mais a ver com o quanto a estrutura do cérebro comporta isso e como isso vai sendo colocado mais adiante. Então, esse vídeo foi um vídeo relativamente curto, só para falar um pouquinho sobre como é que nós funcionamos. E isso aqui já passou algumas vezes dentro das minhas apresentações, mas nós normalmente temos um cérebro que é chamado cérebro trino, né? Que ele é dividido ou subdividido em a parte do cérebro que é o reptiliano, e que esse reptiliano, tem gente que diz que ele é subdividido, tem gente que diz que é uma parte diferente, mas vamos considerar que são 3 partes diferentes, mas que tem gente que considera como parte do reptiliano, que é a parte do sistema límbico do cérebro, tá? Que toda a parte de respostas automáticas do nosso comportamento emocional do cérebro, tá? Por exemplo, a amamentação, o carinho com os filhos, o cuidado dos filhos, reações do nosso corpo na hora que a gente vai reagir a um momento de medo de morte, alguma coisa assim. Se alguém jogar uma bombinha aqui, toma aquela explosão, a gente toma um susto. E qual é a reação? É fugir, é correr, é ficar apavorado, é se congelar? Essas reações são reações emocionais, não tem nada a ver com a minha decisão de como é que eu vou controlar isso. Não, ela funciona eu querendo ou não. Essas reações, elas funcionam como respostas automáticas. A nossa bile,
a liberação de hormônio ela acontece de forma a gente querendo ou não. Então não tem a ver com que eu posso controlar minhas emoções. Não tem nada disso. Agora, eu posso reagir, posso treinar de como eu vou reagir através delas e como eu identifico quando eu vou reagir dessa forma para eu poder me comportar de uma maneira ou melhor ou eu entender um pouco de mim para eu poder evoluir. Isso é uma coisa. Mas todos esses comportamentos são comportamentos automáticos. E você precisa entender isso porque isso não tem a ver com a cultura do ser humano. Independente se ele mora na Malásia, se ele mora no Azerbaijão, se ele mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, isso não importa. O que importa, na verdade, é que nós funcionamos de formas automáticas, dependendo do cérebro, do modelo também de emoção da gente. Tem pessoas que são mais coléricas, tem pessoas que são mais introspectivas. Então, entender um pouco de como funciona e como é que você roda bem algumas respostas automáticas dentro do seu cérebro, é entender um pouco para onde você vai, como você vai se comunicar com o seu consumidor ou com o seu prospecto. Então, essas partes, elas não são alteradas. Por isso que é muito mais fácil eu entender que uma coisa pode funcionar mais ou menos com alguém dentro de um sistema científico de estudo. E aí que entra o Emotional Design Groove. A gente faz testes baseados justamente no funcionamento do cérebro, na parte mais primordial, primitiva, mais visceral do ser humano. Mas é a conversa. E quando eu penso, quando eu raciocino, quando eu faço cálculos, quando eu estou frente a uma negociação, qual é a parte do cérebro? Essa parte? Não. Essa parte é a parte do neocórtex. Essa parte é a parte mais lenta do nosso cérebro. A gente responde quase que no automático, lá naquele primeiro até os 6 segundos do nossa forma automática, e depois a gente, pera lá, essa bomba, essa explosão, ela foi uma bombinha? Ela foi grande, foi pequena? Eu não preciso fugir. Aí o neocórtex responde posteriormente. Então quem decide primeiro é o sistema límbico, tá? Ou reptiliano. E depois, essa tomada de decisão é raciocinada, racionalizada e tal, vista, revista através do neocórtex. Mas quem toma a decisão de fato no primeiro segundo é o sistema límbico, porque a parte mais automática, trabalha o coração, funciona sozinho, o pulmão se funciona sozinho, almoçar, a fome, desejo físico, desejo de reprodução, a escolha na hora de fazer a escolha de com quem você vai reproduzir, tudo isso é muito automático. Depois é que você racionaliza. Então, a gente está em sociedade, essa pessoa talvez vai me fazer mal, essa parte mais lógica. Só que para muitos, inclusive a gente vai encontrar muitas pessoas, aí que está a inteligência emocional, muitas pessoas se guiam pelo que o automático do cérebro, dessa parte mais visceral do ser humano, essa parte mais primitiva do ser humano, mais emocional, e a gente se deixa, eu não fui com a cara daquela pessoa, não sei porquê, acho que foi da vida passada. Não necessariamente. A ciência diz que essas tomadas de decisões que a gente não sabe dizer como aconteceram, elas acontecem basicamente nesse sistema. E a gente precisa entender o porquê, porque quando a gente entende o porquê, a gente entende que essa razão pode ser real ou pode não ser real. Normalmente a gente não confia em alguém ou não confia em algum tipo de alimento, ou cores, ou alguma coisa, algum produto, porque o nosso cérebro está acostumado a rejeitar determinados padrões. Para umas pessoas é um padrão, para outras pessoas é outro padrão. E tem pessoas que é rejeitada por todos os padrões. Por quê? Porque ela responde de maneira talvez agressiva a todos os processos mais básicos e viscerais dessa parte emocional. Então, se ela está entrando em rixa direto, e algumas marcas fazem isso, consequentemente, o que vai acontecer? As pessoas vão ter maior rejeição. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, para essa marca ser aceita, para esse produto ser aceito, vai ter que gastar muito mais dinheiro para responder de forma positiva, para criar uma imagem, forçar uma criação de uma imagem, para que isso possa ser mais aceito como comum. Isso também tem a ver com o cérebro também, porque quanto mais a repetição, mais aquilo vai se tornar comum para a parte emocional do cérebro, e quanto maior a repetição, quanto mais comum, mais cotidiano, mais próximo, maior a chance de você ser aceito pela essa parte emocional. Só que você pode fazer isso de forma muito mais perene e muito mais econômica, né? Se você responder logo de cara nos primeiros 1 a 6 segundos de contato com o consumidor. Para não precisar gastar multidões de dinheiro para poder fazer gerar uma conexão artificial. Porque a publicidade, a propaganda, o marketing, ele tenta gerar uma conexão artificial, tá? Que já que aquelas marcas e aquelas pessoas não se relacionam com tanta frequência com a pessoa. Então, ele força uma frequência, ele força
como é que eu vou dizer, uma perenidade de confiança na pessoa até que possa gerar uma conexão. Então, você pode fazer isso? Pode, mas você pode também economizar muito mais dinheiro fazendo com que você não precisa fazer tantas repetições para tornar aquilo ali comum, aceitável e belo ou construtivo para a pessoa. E aí você responde primeiro ao sistema límbico e depois é explicado pelo neocórtex. Mas todas essas experiências que a gente cria, toda essa parte mais de construção de marca, muito mais voltado para responder a esse sistema, com testes, a gente criou um método justamente para isso. Todo mundo tem esse método? Ninguém tem esse método, só quem faz curso comigo tem esse método. Mas esse método atinge esses tipos de conexões cerebrais? Sim, atinge. Qual o nome desse curso? O nome desse curso é Emotional Design Growth. Mas eu estou aqui explicando para vocês, e eu vou de vez em quando falar um pouquinho sobre algumas formas com que o cérebro funciona, justamente para depois, quando você tiver esses métodos, ficar muito mais fácil de você virar a chave e ver essas testes. Uma das coisas é, o ser humano tem a tendência de projetar em tudo ao seu redor, formatos do corpo e do organismo humano. Então, ele sempre vai tentar ver todas as coisas ao redor com uma face, uma construção humana. Então, você tentar ver as proporções e as construções do corpo, da face e de expressões felizes ou não, dependendo do que você quer transmitir, que naturalmente o ser humano faz, em determinado tipo de situação diferente, você vai conseguir gerar maior ou menor conexão em menos tempo. Ok? Como é que você testa isso? No próximo vídeo provavelmente a gente vai falar sobre isso. Por hoje, a gente encerra esse vídeo dizendo que a gente tem vídeo todos os dias lá no meu canal, né? E que para quem faz o curso, a gente vai fazer duas coisas aí. A gente vai divulgar algumas coisas, como a gente vai fazer aquelas palestras mais profundas, ou gratuitas, ou então alguma coisa mais densa, mas normalmente a gente tem palestras curtas, pelo menos aí de 15 em 15 dias, uma vez ao mês. Então, você quer ter uma palestra comigo interessante, com uma sequência legal, com material escrito, com alguma coisa para você poder aproveitar de maneira mais concisa e poder mergulhar em alguma coisa, entra em contato lá no meu blog, tá aqui na descrição o blog, o endereço do blog. Você vai entrar no blog, vai se cadastrar, você vai receber um e-mail como se fosse spam, você vai dizer, não, esse e-mail não é spam, eu conheço esse camarada que me mandou esse negócio, vai me responder lá alguma coisa, ou vai colocar na sua caixinha de entrada e vai me adicionar como seu contato na sua agenda. E aí, toda vez que eu tiver um curso, alguma coisa gratuita, alguma coisa que vai te gerar, que vai te agregar valor, ou um livro, um PDF, uma apostila, alguma coisa assim, eu tenho preparado, tem 2 livros escritos, tem algumas coisas, ambos eles são gratuitos, tem algumas apostilas também que de vez em quando eu mando. Então, você quer de verdade crescer, você quer de verdade aprender isso daqui, quer gerar maior impacto e quer impressionar o seu cliente ou o seu patrão de fato com um resultado, fala assim, cara, uau, cara, isso aqui ficou muito bom, isso aqui ficou incrível. Então, cara, preste atenção, se inscreve lá no canal, aqui no canal, dá joinha no vídeo e vai lá, dá uma olhada no que a gente vai te presentear, porque tem muita coisa de qualidade pra caramba, de maneira que você pare, comece, vai do começo ao fim estudando e aprendendo alguma coisa, tá bom? Um grande abraço pra você, cara, revoluciona a vida, revoluciona o mundo, causa impacto, gere valor, que as pessoas possam te valorizar, mas você tem que fazer o negócio direito. Quer fazer o negócio direito? Cola com quem realmente vai te dar informação de verdade. Quero te agradecer, olha, obrigado aqui vindo aqui, muito obrigado e a gente se encontra no próximo. Seja criativo, seja genial e até mais.